Olá, caríssimas e caríssimos! É com satisfação que eu apareço aqui novamente. Eu sou Túlio Augustus, professor de Sociologia, sociólogo, e hoje eu queria trazer um assunto, uma abordagem filosófica e sociológica de um assunto que nos tem consternado a todos. Eu estou falando aqui da Covid-19, da pandemia do coronavírus, cujos mortos nós já contamos aí na casa dos centenas de milhares, cujos infectados nós já contamos na casa dos milhões, e é um assunto muito avassalador, e sem querer vender nenhuma falsa esperança, mas também sem acentuar nenhuma histeria desnecessária, eu quis revisitar um clássico da sociologia que, embora não seja muito novo, tem muito a nos dizer sobre esse momento em específico que nós estamos vivendo. Eu estou falando desse distinto senhor aqui, que se chama Norbert Elias, e o livro dele é A Solidão dos Moribundos. É um livro de 1982 e que tá lidando com essa ideia da morte, com a ideia de como as sociedades tratam os seus doentes, os seus moribundos. Né? Mas antes disso, uma breve menção a quem foi Norbert Elias, a quem é esse nosso protagonista aqui de hoje. Né? Se você não conhece Norbert Elias, trate de conhecê-lo, sinta-se devidamente apresentado a ele. Norbert Elias é um sociólogo alemão, nasceu na Breslávia, que é uma região que já pertenceu à Polônia. Quando ele nasceu, pertencia à Prússia, né? Ele nasceu em 1897 e morreu em 1990. Viveu aí praticamente todo o século XX. E deixou uma vasta obra, eu a exibo parte dela aqui com muito orgulho. Ele escreveu mais de 20 livros, dentre eles alguns clássicos, eu destacaria esse aqui, Os Alemães, A Luta pelo Poder e a Evolução dos Hábitos nos séculos XIX e XX, que foi um livro que me foi muito caro durante o mestrado. Sob o Tempo, A Sociedade dos Indivíduos, que lida com um problema sociológico fundamental. Os Estabelecidos e os Outsiders, que também é uma produção notável. Mas, sem sombra de dúvida, a cereja do bolo é essa daqui. Chama-se O Processo Civilizador. Um livro em 2 volumes, no qual no primeiro volume ele vai lidar com uma história dos costumes e o segundo, a formação do Estado e da civilização. Esse livro foi publicado em 1939, mas teve um reconhecimento bastante tardio. Não apenas esse livro, mas toda a obra do Elias. Só em 69... foi publicado em inglês e aí foi descoberto pelos acadêmicos, pelos sociólogos, por intelectuais em geral, e aí a obra do Elias foi devidamente visitada e foi dado a ela um lugar de destaque que merece. Nesse texto em questão aqui, de 1982, o Elias falava sobre a questão da morte, e se pudéssemos resumir esse livro, que é um livro pequeno, um ensaio na verdade, a gente, numa única frase, a gente poderia dizer que ele está dizendo que, essencialmente, a morte é um problema dos vivos. E por mais que esse reconhecimento seja óbvio demais ou pareça um truísmo, embute aí uma reflexão sociológica e filosófica de peso e que foi trazida de um ponto de vista privilegiado. É essa a questão aí que eu estou querendo tratar com vocês hoje. Pois bem, ele começa dizendo que existem inúmeras maneiras de lidar com a ideia da morte. Essas maneiras variam conforme o tempo, conforme as sociedades. A mais antiga, a mais clássica delas é mitologizando a morte, né? Seja estabelecendo uma espécie de Hades ou de Valhalla. Se você conhece um pouco de mitologia nórdica ou se você assistiu o seriado Vikings, você sabe do que eu estou falando. Ou então, no nosso modelo cristão e mais conhecido, que é a ideia de inferno e de paraíso. Não é? Mas a morte começa muito antes do que simplesmente do ato de morrer. Ele vai mostrar que a morte é um processo e que esse processo começa a se dar com o isolamento tácito, ou seja, não evidente, dos mais velhos e dos moribundos, de como os doentes vão sendo afastados da vida social. Eles vão tendo seus papéis sociais sendo desfeitos, esfarelados, as suas relações sendo constantemente esfriadas e, portanto, eles vão perdendo os vínculos sociais mais efetivos. Isso, claro, é um processo doloroso para todo mundo, para quem está envolvido nisso, para as pessoas que tinham vínculos
com esses indivíduos que vão sendo afastados e também, claro, para eles próprios, para os próprios moribundos, né? E a questão fundamental da morte, a questão social da morte, ela é para ele de difícil resolução, basicamente por um fator. Porque os vivos não se identificam com os moribundos. Isto é, não há uma compatibilidade de identidades social entre os moribundos e os vivos, né? A morte, ela é essencialmente um problema dos seres humanos, né? Típica e exclusiva dos seres humanos, né? Nenhum animal se preocupa com a questão da morte, ou se dá conta, ou tem ciência da própria morte, e portanto não se antecipa a ela, portanto não cria mecanismos aí de tentativa de se distanciar da própria aniquilação, né? Essa é uma questão humana e que, portanto, modula de maneira geral a vida humana, né? A resposta que se dá à morte é também uma questão muito curiosa e que nos traz um ponto de reflexão importante para se descrever, para se entender as civilizações, né? Essas formas, elas variam conforme o tempo, conforme a realidade, conforme a sociedade, né? Mas é curioso, ele faz uma observação: não há uma noção, por mais bizarra que seja, que não encontre pessoas dispostas a acreditar nela, desde que ela ofereça alívio para a ideia de morte. Ou seja, há sempre um sistema de crença, por mais absurdo ou bizarro que possa parecer, que encontre adeptos os mais variados, desde que ele ofereça para esse seu crente, para esse seu adepto, um alívio com a ideia da morte, né? Um alívio com a consciência do ideal da morte, que é de dificílimo confronto, né? Com o qual nós nos confrontamos com muita dificuldade. Nas sociedades desenvolvidas, essa busca por um sistema de crenças, por ajuda em um sistema de crenças, ela se dá de uma maneira mais desapaixonada do que nas sociedades menos desenvolvidas ou do que se deu nas sociedades do passado. Isso porque essa necessidade de garantia contra a transitoriedade da vida, ou contra a finitude da vida, ela é arrefecida, ela é diminuída. Portanto, isso revela, claro, um certo nível de estágio civilizacional, né? Nós avançamos ao longo do tempo na maior segurança e previsibilidade individual. Isso nos permitiu ter a questão da morte menos permanente no nosso dia a dia, né? Na nossa vida, na nossa sociedade contemporânea, a questão da morte, ela não é tão presente como já esteve em sociedades do passado. Isso porque essa segurança social em que nas sociedades modernas nós adquirimos, e também a previsibilidade das vidas individuais, também acentuou esse distanciamento, diminuiu, portanto, essa necessidade de lidarmos com essa questão o tempo todo, permanentemente. A morte, ele vai nos dizer, aí ela é muitas vezes chamada de recalcada, né? E é recalcada aqui não naquela maneira como você se reporta aquela sua amiga falsa. Recalcada no sentido freudiano, coberta de recalque, que é um mecanismo descrito pelo Freud é uma instância psíquica, um mecanismo de defesa psíquica que é muitas vezes instilado com base em experiências negativas ou dolorosas que tivemos no passado, sobretudo na primeira infância. Isto é, uma série de experiências dolorosas cria em nós esses mecanismos de defesa, essas ideias de recalque, e que bloqueiam o acesso à memória, e se não bloqueiam, pelo menos restringem o acesso à memória quanto ao tratamento daquele tema. O tema, no caso, a questão da morte, né? Por termos diversos problemas aí com a questão da morte, isso nos bloqueia ao longo da vida, isso é comum em muitos indivíduos, a percepção real ou o ato de lidar mesmo com essa noção de morte. Ele vai dizer, olha, há muitas pessoas que são incapazes de conviver ou de lidar com um moribundo exatamente porque elas não conseguem conviver com a ideia da própria morte. Porque a vivência com o moribundo, ela fragiliza as nossas fantasias pessoais de eternidade. Fantasias muitas vezes inconscientes que nós temos, né? E essa é, sem sombra de dúvida, um fator que torna, pelo menos do ponto de vista individual, a morte recalcada, freudianamente falando.
Bom, um outro fator que ele destaca é a dificuldade de oferecer ajuda e afeição ao moribundo, que é, segundo ele, um problema geral da nossa época. Basicamente porque nós temos uma visão, e aí esse problema do qual eu acabei de falar, que o moribundo, a visão do moribundo, o contato, a imagem do moribundo, ela perturba de maneira avassaladora os nossos ideais construídos contra a morte, contra a finitude da vida. Isto é, nós todos erigimos mecanismo de defesas que tendem a nos afastar desse medo, desse reconhecimento do ideal de morte. Né? Muitas vezes essa defesa ela é inconsciente ou semiconsciente. E lidar, portanto, com o moribundo, e esse é um problema geral do nosso tempo, é confrontar e ver aí, muitas vezes rasgado aos pedaços, esses nossos ideais de defesa contra a ideia de morte. Né? Há um sentimento também muito comum na noção de morte que está presente em diversas sociedades e que esteve conosco ao longo do tempo, que é a ideia de punição, né? Que é a ideia de que a morte é sempre uma punição. Isso está muito claro desde a tradição bíblica, quando Adão e Eva são punidos pelo fato da Eva ter comido a maçã, com a expulsão do paraíso e com a mortalidade. Né? Se antes eles eram eternos, tinham a vida eterna, agora eles são colocados em carne e osso e terão que ter aí uma vida que vai fenecer e que não é perene, né? Uma vida que vai acabar em algum momento, que portanto eles não têm mais a vida eterna. Essa noção de punição que tá muito vinculada a matrizes religiosas é uma constante nas nossas sociedades, né? Ele destaca também a questão da morte como um perigo biosocial, né? De como a morte vai sendo constantemente empurrada pelo impulso civilizacional para os bastidores da vida. Ou seja, a morte e todos eles todos ligados a ela, sejam os doentes, os velhos, né, os moribundos, eles vão sendo consequentemente expulsos para os bastidores da vida social. E isso, claro, provoca o isolamento, isso provoca a solidão dos moribundos, também isso acentua e contribui decisivamente para isso, a solidão dos moribundos, da qual ele trata aí já no título do seu livro. Né? Uma prova de como esse processo se dá é o fato de como a morte já esteve presente em outras sociedades, sobretudo da Idade Média. Se a gente pensar, a morte era algo muito mais fácil era de ser encontrado, né? O que não é nada bom, mas alguém com 40 anos era considerado alguém muito velho, porque se morria de forma natural ou de forma violenta com muito mais naturalidade, com muito mais frequência. Portanto, a morte era um tema muito mais presente nas conversas, nas artes, na poesia, na música, enfim, na vida social como um todo, né? Morrer era um ato muito mais público do que é hoje. Nós conseguimos, em certa medida, privatizar essa ideia de morte, torná-la privada e torná-la privatizada, em certo sentido também. O afastamento social das crianças do elemento biológico da morte é também uma noção do estágio civilizacional no qual nós estamos. E a respeito desse afastamento aí dos moribundos, ele nos traz uma reflexão importante, né? Nós nunca fomos tão assépticos na condução dos moribundos para o afastamento da vida social, né? Nós nunca conseguimos fazer o envio dos cadáveres de modo tão tecnicamente eficiente e tão inodoro do leito de morte para o sepultamento, né? É uma constatação forte, né, mas bastante verídica. Né? Antigamente, o tratamento do cadáver ficava a cargo da família do morto. Hoje, não. Nós temos pessoas, agentes devidamente remunerados para isso e que fazem isso, lidam com isso de maneira profissional. Isso também é revelador desse afastamento da ideia de morte digamos, do seio da vida social, ou pelo menos uma tentativa de afastamento dessa ideia. Né? Essa ocultação dos moribundos na vida social, sobretudo das crianças, é uma questão muito presente nos nossos dias, ele vai nos dizer. Porque ela está intimamente ligada a esse desconforto peculiar que a presença dos moribundos gera em todos nós, né? Gera nem tanto nas crianças, mas nos adultos, né? E por isso essa é
uma obsessão dos adultos, afastar as crianças da ideia de morte. Porque muitas vezes nós não sabemos o que dizer, né? Nós não sabemos como tratar, não sabemos lidar, porque isso é uma constante. E é isso, ele chama isso de um dilema civilizacional, né? Porque a informalização de muitos dos padrões de costumes que aconteceu aí no decorrer do século XX, ela dificultou os espaços de manifestação de afeto e de sentimento em ambiente público, ambiente semipúblico. Em razão da vida social, sempre em conjunto, nós estamos permanentemente nos refugiando em formas de nos afastar das demonstrações mais claras ou mais calorosas de afeto. E, portanto, lidar com os moribundos se torna embaraçoso, porque muitas vezes o que o moribundo precisa é de uma comunicação mais sincera, de uma comunicação mais afetuosa, é tudo de que ele precisa. Mas nós estamos sempre permanentemente embaraçados ante essa possibilidade, porque a gente não sabe o que dizer, não sabe como agir, como proceder, como lidar com a questão da morte e dos moribundos, que são, sem sombra de dúvida, os mais próximos a essa ideia de morte, né? Que são, de certa maneira, candidatos naturais a enfrentar essa morte mais rapidamente, né? E isso cria um efeito que a rotina institucionalizada dos hospitais, ela acaba sendo a melhor construção que nós temos para lidar, a melhor construção social que nós temos para lidar com a morte. É evidente que isso gera uma série de contatos e de preparos do moribundo muito impessoais e muito distanciados. Mas foi a melhor maneira que o nosso estágio civilizacional encontrou para lidar com essa questão. E isso, novamente, é mais um elemento, essas rotinas institucionalizadas dentro dos hospitais, é mais uma forma de isolamento desses moribundos, né? Em seguida ele vai nos falar do silêncio dos vivos, né? De como, porque o silêncio, sempre se pede silêncio em volta dos mortos, mas é evidente que isso é um problema tão somente para os vivos e não para os mortos, né? Essa ideia que você provavelmente já vivenciou na pele, quando a sua mãe falava para você se comportar num velório, ou para você não ficar pulando em cima dos túmulos num cemitério, né? Porque a ideia é que você tem que falar baixo, dentro de um cemitério ou num velório, que é uma ideia de silêncio, de você tem que reagir de maneira muito comedida. Tudo isso, na verdade, está demonstrando uma preocupação que é dos vivos, né? Essa solenidade, esse silêncio no tratamento dos mortos é, sem sombra de dúvida, uma preocupação do mundo dos vivos, né? Não abalar a paz dos mortos, ela é revelador de um desejo semiconsciente de se afastar essa animalidade humana do centro da vida social, né? Então essa solenidade, esse silêncio com que nós tratamos as cerimônias, os rituais ligados aos mortos, é também um desejo semiconsciente de afastarmos o ideal de morte da vida social. A morte, ele vai nos dizer, é o fim último da vida, naturalmente, e portanto a dificuldade ou a resistência na desmitologização da morte, ou seja, o ato de desmitologizar a morte, ela é proporcional ao medo que se tem dessa morte, né? É tão mais difícil falar da morte ou lidar com a naturalidade da morte, maior o medo que nós temos de enfrentar a própria morte, maior o medo que nós vivos temos do ideal de morte, né? E ele vai dizer que não é a morte que desperta o temor, né? Mas é o medo antecipado da morte, né? Esse medo que, naturalmente, ele está na consciência dos vivos. Bem, essa foi uma síntese aí bastante breve do pensamento do Norbert Elias. Eu te convido a ler o livro, que é bem menos superficial do que eu estou tratando aqui, e que é uma leitura rápida, fácil, presente nas melhores casas do ramo. E claro, se você assistiu, aguentou esse vídeo até agora, pelo amor de Deus, tenha a bondade aí de dar um joinha, dar um like, deixar um comentário, divulgar esse vídeo para alguém, e claro, o mais importante é se inscrever no canal. Permaneçam vivos, atuantes e sempre presentes aqui no canal. Um abraço e até a próxima.